Oi, oi, gente! Está começando mais um episódio dos Jovens News. Oi, gente, estava super animada para encontrar com nossas convidadas do dia e hoje estamos aqui com duas estudantes e também blogueiras maravilhosas, Mariana e Annalice. Oi, gente. Oi, galera! Pessoal, hoje nós vamos ter um papo super interessante sobre o EAD, a situação em que estamos vivendo há um ano, né? Começou em março do ano passado, já estamos em abril do ano seguinte e continuamos nos encontrando virtualmente. Eu e Lara vamos fazer algumas perguntas para as meninas sobre como está sendo a rotina delas nesse meio, né? Se elas têm um cronograma de estudos, qual é a forma que elas gostam de estudar. E aí, meninas, me contem um pouco. Bom, na verdade, eu não tenho uma espécie de cronograma, assim, sabe? Eu meio que vou fazendo os que eu tenho que entregar primeiro. Então, pro dia 12, eu faço as do dia 12 e me concentro nelas. E pro dia, sei lá, 14, eu me concentro um pouco mais depois. Porque se eu for fazer tudo, vai ficar muito confuso e eu vou acabar misturando os assuntos, às vezes. E o que me ajuda bastante também é fazer resumos ou mapas mentais de cada assunto, de cada matéria que a gente está estudando. Entendi. E você, Mariana? Eu também não tenho um cronograma bem certinho, eu não faço horários, essas coisas que a maioria das pessoas fazem. Eu, na verdade, sou um pouco desorganizada para a maioria. Na verdade, na maioria das vezes, eu tento é, me lembrar de estudar, porque na maioria das vezes eu esqueço. E quando eu estudo, eu tento ver as o que as pessoas, na maioria das vezes eu peço para minhas amigas mandar para mim o que aconteceu na aula, e às vezes eu vou no livro e, e vejo de novo, né? Porque às vezes eu não presto muita atenção na aula, mas nas que eu presto, eu já sei mais ou menos o que está passando na minha cabeça. E já com atividade dessas coisas, é uma coisa de louco. Eles do nada mandam e a gente do nada tem que fazer. Então, é coisa de louco mesmo. Mas eu não tenho Acaba exatamente ficando um pouco cronograma. corrido. Acaba sendo isso mesmo. Fica um pouco corrido porque alguns professores, eles acabam fazendo coisas complicadas demais com a justificativa de que nós estamos, é, praticamente não estamos estudando, sendo que isso acaba prejudicando o nosso psicológico e as pessoas acabam desencadeando algumas crises de ansiedade e afins. É como no Entendi. início da pandemia, que teve muito isso. Muitas pessoas não estavam aguentando o que a gente está passando e ainda não estão. Então, nós temos que a gente tem a obrigação de se acostumar. É. Eu também estou tendo aula online, né? Estou fazendo cursinho da escola também. E também, em minha parte, em meu ver, tá bem complicado de verdade, porque o que não falta são atividades, mas não é só isso, né? Também temos que acordar, quem Exatamente. estuda de manhã, né? Acordar cedo todos os dias. Tem E a vai tarde. direto para a tela do computador, que fica bem Isso. É cansativo. bem cansativo ficar olhando para o computador 4 horas por dia na minha escola. São 4 horas que a gente tem que ficar. Outros são mais. Eu agradeço por ser só quatro, né? E às Então, vezes são a gente perde a atenção, né? atividades. Isso Pois mesmo. é, E você, Lara, o que é que você acha sobre isso? eu também tô tendo aula online e eu tento me organizar ao máximo fazendo cronogramas e vendo o que que eu tenho que entregar, tipo, de atividade, prova, avaliações, trabalhos, pra mim fazer logo, porque se eu deixar pra fazer tudo em cima na hora da hora, fica muito corrido. Mas é isso, Daí. eu também gosto de anotações para revisar. E é como vocês falaram, é bem corrido, mas a gente tenta dar nosso máximo. É verdade. Vocês acham que tá tendo algum progresso com as aulas online? Vocês estão aprendendo alguma coisa, nem que seja só um pouquinho? Olha, na minha opinião, depende muito da pessoa. Isso vai de cada pessoa. Por exemplo, se você está disposto a realmente aprender alguma coisa, mesmo que com EAD,
você consegue realmente sim aprender. É só se esforçar, anotar as coisas e revisar, tipo, em um horário determinado. Mas tem pessoas que só entram na sala de aula, no caso, no link da aula, e ficam fazendo outra coisa totalmente diferente. Então, eu acho que vai de cada pessoa. Claro Nossa, que tem dificuldade. entrar no link da aula foi bem pesado, né? Nossa vida inteira na sala de aula, aí agora nossa sala é virtualmente, quase ninguém liga as câmeras, né? Só ficamos vendo um É, slide e os professores. E você, Mariana, você tem tá tendo algum professor. progresso? Na minha opinião, também depende, porque, como a Ana disse, depende se a pessoa quer, se a pessoa batalha para entender. Mas também depende, porque tem gente que, vamos dizer, um exemplo eu tenho um pouco de dificuldade para entender as coisas, principalmente matemática, português e em outras matérias, como todo mundo. Mas, mesmo que a gente se esforce ao máximo, às vezes a gente ainda fica com algumas falhas, como todo ser humano. Mas é como a Ana disse, é só se esforçar. E, tipo, o do link foi bem pesado, né, amiga? Mas, ok, né? Continua. Tem alguma pergunta, Lara? Eu tenho sim. É, Vocês acham que a comunicação entre os professores e alunos ocorre de uma forma espontânea? Sinceramente, eu acho que também depende do professor, porque tem muitos professores que agora nas aulas online, né, no EAD, Uhum. a gente está tendo, nós alunos estamos tendo contato do WhatsApp dos professores, entende? Então, eu acho que tem muitos alunos que falam com os professores fora do expediente de trabalho deles, pedindo ajuda ou tirando alguma dúvida. E tem muitos deles que respondem realmente. Então, eu acho que isso acaba criando uma relação muito legal com o professor. E serve também, eu acho que isso é bom, porque no EAD, na aula online, o aluno que já tem uma certa intimidade, digamos assim, com o professor, já se solta mais, já fala mais na aula, interage mais, entende? Então Sim, eu creio que concordo. sim, mas também depende muito. Entendi. E você, Mari? Na minha opinião, depende também do professor e depende do aluno, né? Porque, assim, tem alguns professores que são bem choquinhos, tem uns alunos que também sem condições. Mas tudo da relação que a gente tem na aula, né? Por exemplo, é, na aula, na aula a gente precisa ter uma conversação bastante com o professor, bem diariamente. E eu acho que, tipo assim, se a gente tiver uma aula mais divertida, uma aula que a gente conversa, vamos dar exemplo da aula de geografia, a gente entende o assunto conversando. E o que a gente mais gosta de fazer é conversar. E por a gente conversar na aula, a gente realmente tem uma intimidade maior com o professor. Não é só comigo, eu sei isso, Porque o, mas é profe- com outras pessoas. porque o professor, no meio dessa conversa, acaba interagindo bastante com os alunos e fica uma coisa bem descontraída, né? Sim. Sim, Verdade. Assim, em minha opinião, interrompendo um pouco vocês, né? Depende muito do professor e do aluno, como vocês dizem. Mas assim, Uhum. é porque os professores estão lá perguntando para os alunos: vocês estão entendendo? Vocês estão nisso? Vocês estão aí? Não estão dormindo, né? Eles sempre perguntam isso. E é, vamos dizer, uma obrigação do aluno responder, ter consideração com o professor. Talvez isso não seja uma coisa É espontânea para questão, todo mundo, mas é é uma questão obrigação, de sabe? empatia, né? Oi? É uma questão mais de empatia com o Sim, professor. porque uhum, assim, do mesmo jeito que nós estamos enfrentando dificuldades, os professores estão o dobro, porque eles têm que produzir o Verdade. material, né? É claro que eles passam muitas coisas pra gente. Isso a gente não tem dúvida, mas eles também têm muito trabalho para produzir, ficar acordado até altas horas da noite. Quando acaba o expediente, ainda tem que responder Estudando. a alguns alunos, né? Então se torna bem cansativo. sim, verdade. Tipo, ano passado foi um ano bem difícil para nós, mas pra gente como para os professores. Mas
ano passado foi o ano que eu achei que as turmas da nossa escola, claro, se aproximou mais dos professores, por a gente passar tanto tempo olhando para a cara deles, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Aí eu acho que nesse momento a gente chegou mais assim, pertinho dos professores, porque antes ele só dava aula e saía, e às vezes conversava com a gente e tal. Mas aquele ano foi bem bastante legal. Eu amo os meus É verdade. professores. Eles são perfeitos. Como é que eu posso falar? Eu acho que eles são bem dinâmicos Eles com todo mundo, realmente se sabe? importam. É sim. Sim. Vocês têm alguma dica para quem está enfrentando a dificuldade? Eu acho que é não desmotivar, mesmo que você já esteja cansado. E, claro, chega a ser caótico a situação que a gente está vivendo. É muito importante não desmotivar, não continuar persistindo, porque acredito que no futuro a gente vai ter grandes resultados com isso. Mesmo passando por toda essa dificuldade, lá na frente a gente vai ver e vai falar, poxa, eu consegui, sabe? Aí vai estar todo mundo lá em 2050 fazendo Maria, amiga, eu resumo vou estar velha ali. 2050 não, mas Covid com 2050 coraçõezinhos. não, mas Aí a gente vai olhar assim, mas rapaz, talvez em passou 2035. um ano tudo online sofrendo pra vocês colocarem Covid com coraçãozinho. Então, 2040, as pessoas lá, Covid-19, com um texto lindo daquele nós sofrendo aqui. Não é isso? Verdade. E aí, Mari, qual é a opinião de você sobre o que Lara perguntou? A minha opinião é que é, Opinião não, né? Dica. Qual foi a pergunta mesmo, Lara? Desculpa aí. Ela Vocês têm alguma perguntou. dica para quem está enfrentando dificuldade? Ah, vai, Mari. na verdade, sim, eu tenho. Que a gente se esforce nesse momento tão difícil que a gente tá passando e que a gente se lembre que a gente não tá sozinho, a gente tá com nossos amigos torcendo pela gente, mesmo que tenha alguns que não torçam, a maioria sempre vai estar do nosso lado, nossos pais, nossa família e, além de tudo, Deus, né? E temos que fazer isso para a glória dele. Então, eu digo que daqui para frente, eu acho que a gente vai olhar para trás e vai dizer: eu consegui, como a Ana disse, eu consegui chegar até aqui, eu mereço estar aqui. E a gente vai estar lindo lá, cheio de grana. Então, gente, tem que fazer por onde, né? Lara, qual é a sua dica? Qual é a sua resposta para essa pergunta? Eu acho que é como as meninas falou, é muito difícil que a gente tá vivendo, mas com um pouco de esforço dá sim pra gente aprender algumas coisas, dá sim pra gente conseguir passar por essa fase. E é isso. Exatamente. E você, Bia? Qual é a sua dica? Exatamente o que vocês todas falaram, arrasaram nas dicas. Também concordo quando a gente vai lá na frente, adultas, na nossa faculdade, vamos olhar para trás, ver tudo que a gente passou, todas as atividades, as altas horas fazendo atividades, os trabalhos, e vamos agradecer por ter vencido tudo isso, porque o que não falta é suporte, mesmo que a gente enfrente muita dificuldade, temos, Sim, verdade. né? Porque se fosse Concordo. uma pandemia lá, seria bem complicado, né? Porque a gente não teria meios de comunicação digitais, vamos dizer assim, sabe? Porque agora nós temos a possibilidade de ter aulas online, o que não é todo mundo que gosta, mas é um privilégio porque muitas pessoas não têm essa possibilidade de ter, sabe? Então, eu acho uma coisa muito bonita a gente agradecer, é, lá na frente, olhar para trás, falar, nossa, a gente teve isso, a gente conseguiu ter isso, vencemos por tudo, tomamos a vacina, nossos pais saíram vivos, e é isso, né? Então, acaba por aqui a nossa entrevista, uma pena, né? E aí, vocês gostaram? Então, Sim. amei, amiga. Foi Quer muito mais? divertido falar aqui. Ah, eu amei. Eu espero encontrar vocês Foi muito mais legal. vezes por aqui, eu e Lara, né?
Sim, esperamos Sim, muito que todos também. tenham gostado. Vai ser um prazer voltar aqui. Então é isso. Obrigada o pessoal que está em casa, né, por nos acompanharem até aqui. Espero que vocês também tenham gostado. Deixem mais dicas de sugestões de pessoas que a gente pode trazer para nós, para o nosso podcast Jovens News. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal. E até o próximo. Beijo. Tchau, Beijo! meninas. Tchau, Tchau, gente. gente! Tchau, Muito obrigada. obrigada!